Então, pessoal, aqui segue a árvore filogenética do reino das plantas, né? O grupo das plantas, o reino plante, ele é composto por esses 4 grupos aqui. Então, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Lembra que a árvore filogenética, ela mostra uma representação gráfica das relações evolutivas que um grupo tem com o outro, tá? E por esse motivo aparece aqui esse grupo chamado algas verdes, né? Não faltou verdes aqui, mas é o grupo das algas verdes, que ela é um ancestral do grupo das plantas. Por isso que ela aparece aqui na árvore filogenética. Mas hoje em dia ela não faz parte do reino plante. A alga pertence ao reino protista, porque ela não tem algumas características que as plantas têm em comum. Por exemplo, essa daqui, que é a primeira que aparece. Antes dela, nenhum grupo tem, no caso, algas não tem. Depois, nesse tempo evolutivo aqui, apareceu essa característica e fez com que essa característica proporcionasse uma evolução maior, e esse grupo, então, contempla essa característica que apareceu aqui no comecinho da árvore, tá? Então, tudo que vem antes, no caso, o grupo das algas, não possui a característica tipo A. Tudo que vem depois, ela aparece essa característica assim. A mesma coisa aconteceu com a característica do tipo B. Essa do tipo B, ela é contemplada por pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Então, tudo que vem depois do B. Os grupos que estão antes do B não possuem essa característica, tá? Então, o grupo de briófitas e o grupo das algas. A C, mesma coisa, tudo que vem depois do C tem a característica, tudo que vem antes não tem. De modo geral, as características para qualquer ser vivo, tanto planta quanto animal, principalmente está relacionado o desaparecimento da água no seu ciclo de vida e da reprodução. Então, com as plantas, a mesma coisa. À medida que a árvore filogenética vai subindo, elas se tornam mais independentes da água, tanto para a sobrevivência quanto para a reprodução. Então, no caso aqui, ó, as algas, elas são totalmente dependentes da água, tanto para ela se manter, né, a água, no caso das algas, ela faz até parte do suporte do corpo desse vegetal, tanto na reprodução. Então, as células reprodutoras nas algas, elas são jogadas na água e se combinam ali, tá? Nas briófitas, há um pouquinho de redução nessa participação da água, mas mesmo assim, para a reprodução, ela precisa totalmente da água e até mesmo para a sobrevivência. Ela não possui vasos condutores de seiva, né? Então, como se fossem os vasos sanguíneos, entre aspas, das plantas, né? E aí, por isso que as briófitas, elas não conseguem ter um porte grande, porque a água passa de célula para célula, de célula para célula, e não há um canal de passagem dessa água. E por esse motivo, elas têm uma preocupação muito grande ali com a água na sobrevivência dela. E aí, aparece uma outra característica nesses 2 grupos aqui, que é a característica do tipo C, que faz com que, além de serem independentes da água para a manutenção da vida, né, entre aspas, assim, porque a água, lógico que ela é presente, mas não tão importante quanto era nos grupos anteriores, além disso, ela também é independente, esses grupos têm uma certa independência da água para a reprodução, né? Então, a reprodução, para fazer novos seres vivos. Então, elas usam outros recursos que não sejam a água para facilitar essa reprodução. Por exemplo, o vento, outros seres vivos. E isso faz com que elas deixem um pouco a água no segundo plano. Aí, principalmente pelo aparecimento da característica do tipo C e a do tipo D. E aí, o que vocês vão fazer lá na atividade de vocês? Vocês vão tentar encontrar quais são essas 4 características evolutivas tão importantes no grupo das plantas, tá? Então, são 4 características. E na segunda parte, que é a parte das imagens, vocês vão agrupar as imagens, que são essas daqui, de acordo com o grupo de planta. Qual será a briófita? Qual é o exemplo de pteridófita? Qual é o exemplo de gimnosperma? Qual é o exemplo de angiosperma? Tá bom? Aí vocês me mandam as dúvidas. Até mais, bons estudos!